Olá pessoal, muito bom dia, a paz de Jesus para você e também para a sua família. Estamos aqui de volta com mais uma reflexão nesta manhã de sexta-feira. Está se aproximando aí o final de semana e estamos aqui debaixo aqui da proteção e da bênção do nosso Deus. Lembrando que esta semana nós estamos aqui falando sobre um assunto de grande importância para a nossa vida cristã. Nós estamos falando sobre uma jornada de fé. É isso que nós estamos aqui refletindo nesta semana, uma jornada de fé. E com base neste assunto, nós estamos aqui falando aqui, trazendo as nossas reflexões sobre a vida de um personagem bíblico importante, que é o nosso pai da fé, Abraão, ou Abrão. E assim Deus tem grandemente falado em nossos corações. Nesta manhã, todos os dias aqui estamos trazendo essa reflexão sobre a vida de Abraão e a sua jornada de fé. A jornada de fé de Abraão, ela foi uma jornada de milagre, uma jornada de bênção da parte de Deus. Deus abençoou Abraão grandemente. As promessas que Deus fez a Abraão são promessas extraordinárias. Nós queremos aqui estarmos aqui falando sobre o que nós já refletimos até ontem. Por exemplo, na segunda-feira, nós aqui refletimos sobre a chamada da família escolhida. Na segunda-feira, nós falamos sobre a chamada da família escolhida. Diante de tantas famílias que tem ali na terra de Ur dos Caldeus, em outras civilizações ali próximas, Deus achou por bem chamar a família de Abraão para viver uma vida de fé e uma vida de milagre. Nós falamos isto na segunda-feira, foi a nossa reflexão aqui na segunda-feira. Na terça-feira também, nós também fizemos outra reflexão sobre as condições impostas a Abraão. Nós falamos isso na terça-feira, refletimos sobre isso. Deus chamou a família escolhida, a família de Abraão, e depois Deus colocou ali as condições. Deus falou das condições impostas ali à vida também de Abraão. E assim sucessivamente. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós falamos sobre a família escolhida rumo à terra prometida. Isso nós falamos aqui na quarta-feira. A família escolhida rumo à terra prometida. Agora, este rumo à terra prometida não tinha um endereço. Abraão não tinha um mapa na mão para ter noção do caminho que ia seguir. Isso aqui é interessante, que Abraão, ele não tinha um mapa na mão. Deus não deu a Abraão um mapa para que Abraão não se perdesse na jornada. A Bíblia fala que Deus chama Abraão e diz que dará a ele uma terra. E a própria Bíblia diz que Abraão saiu
do local de onde ele estava, ali de Harã, saiu dali e foi para um lugar sem endereço, sem saber qual seria esse lugar. E saiu. E nós falamos isso aqui na quarta-feira. A família escolhida rumo à terra prometida. Então, uma jornada de fé na vida de uma pessoa traz tudo isso, todas essas situações aqui, porque tudo isso que Abraão está vivendo, está presenciando, a fé está presente na vida de Abraão. Isso é maravilhoso. A fé está presente na vida de Abraão. E ontem, que foi quinta-feira, nós falamos sobre a família escolhida na terra prometida. Ontem nós falamos que a família escolhida na terra prometida já tinha chegado ali na terra de Canaã, a qual Deus prometeu lá no início. E agora a palavra de Deus, a promessa de Deus na vida de Abraão está sendo cumprida, porque Abraão chega à terra prometida. E Abraão levou aproximadamente 1.600 quilômetros para chegar até a terra de Canaã. Uma jornada realmente feita a pé, com outras pessoas também que foi junto com Abraão. E também essa jornada poderia também ser feita também em camelos também, que era um dos meios de transporte naquele contexto. Muito bem, e hoje nós queremos aqui estar concluindo aqui esta nossa reflexão nesta semana sobre uma jornada de fé. Nós queremos estar concluindo sobre a reflexão que eu já coloquei aí, sobre o tema que eu já coloquei aí, que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 15 e no verso de número 6. Olha o que é que diz. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isto com justiça. Que coisa extraordinária. Veja que a jornada de Abraão, ou de Abrão, a jornada de Abrão, ela foi uma jornada de crer, de acreditar naquilo que Deus o tinha falado. E nesse capítulo de número 15 aqui, no começo do capítulo aqui, Deus está aqui animando Abraão, dando aqui uma palavra de ânimo no coração de Abraão. Porque Abraão tinha lutado com cinco reis e Abraão foi vitorioso. Olha, depois das guerras, das lutas com aqueles 5 reinos que Abraão lutou e foi vitorioso, olha o que é que Deus diz. Capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, que coisas essas aqui? Depois das lutas que Abraão teve com aqueles 5 reis, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão. Olha que coisa tremenda. Veio a ele numa visão, dizendo, olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus está dizendo a Abrão em uma visão, depois daquele contexto lá de guerras que Abraão realmente participou e foi vitorioso, claro. Diz assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galadão, e serás muito grande. Olha só, eu sou o teu escudo, o teu galadão será muito grande. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa que Deus está falando no coração deste homem, diante daquele momento que ele passou crítico, difícil da vida, talvez tentando desistir daquilo que Deus tinha prometido, mas Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Deus sabe, Deus entende muito bem a nossa vida. E aqui Deus aparece a ele dizendo: olha, Abraão, não temas. A primeira coisa aqui que Deus fala é não temer. Abraão, não tema diante deste acontecimento. E depois Deus diz: eu sou o teu escudo. Olha que coisa tremenda. O teu galadão será muito grande. Oh, que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária
que Deus faz na vida do ser humano. Deus pegou este homem, Deus chamou ele lá naquele contexto que ele estava inserido, lá na terra de Ur dos Caldeus, naquela cidade enorme, grande, uma cidade que praticamente a sua economia era movimentada na prática de fabricação de ídolos, de deuses daquele contexto. E naquela cidade existia um templo enorme que era dedicado à deusa Lua. Era uma cidade praticamente politeísta. O que é uma cidade politeísta ou um povo politeísta? É um povo que atribui culto a determinados deuses. Eles não têm um Deus específico, uma divindade única. Eles adoram várias divindades. E era neste contexto que Abraão estava inserido. Então Deus tira esta família. Deus tira Abraão e Sara daquele contexto para viver uma vida de bênção e de vitória sobre a terra. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. E Abraão ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, e saiu de encontro à terra a qual o Senhor mostraria a ele. E quando Abraão chega na terra prometida, Deus fala: olha, esta terra que você está pisada, este lugar que você está neste momento, eu darei a tua descendência. Olha que coisa tremenda. Mas como descendência? Eu já estou numa idade avançada, minha mulher está numa idade avançada. Deus, ele não quer saber qual é o contexto que nós estamos vivendo. O que Deus quer fazer é o milagre dele na nossa vida e na vida da nossa família. Isso é coisa extraordinária, isso é coisa maravilhosa. E agora aqui no capítulo 15, onde diz aqui no verso de número 6, diz a palavra de Deus: e Abraão creu no Senhor. Porque aqui antes do versículo que vem anteriores, Deus está animando Abraão, no verso 1 do capítulo 15, Abraão está dizendo que o herdeiro dele é Eliezer. Aí Deus interfere falando de novo. Deus está falando realmente de novo com ele. Olha o verso 4. Olha o verso 4. Então veio a palavra do Senhor, depois das queixas de Abraão, veio a palavra de Deus novamente, ó. Ele não será o teu herdeiro. Quem? Eliezer, que era o sujeito ali, um servo ali da casa de Abraão, um administrador dos bens de Abraão. E Deus falando: não é ele o teu herdeiro, não é ele o teu herdeiro, mas aquele que procede de ti mesmo será o teu herdeiro. Ou seja, Abraão, eu falei que de ti fazeria uma grande nação. Não falei, Abraão, isto para você? Talvez aqui eu só estou fazendo aqui esta comparação, este pensamento entre Deus e Abraão ali, num diálogo que talvez poderia ter acontecido, que não está aqui no texto inserido, mas talvez poderia ter acontecido, ou também não poderia ter acontecido. Mas o que é interessante aqui é Deus dizer para Abraão: não é ele o teu herdeiro, não é. O teu herdeiro é aquele que vai sair, que procede de ti e da tua esposa. Isso é fantástico demais. E o verso de número 5 ainda: então o levou para fora e disse, Deus pegou Abraão lá de dentro da tenda, levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E o acrescentou: assim será a tua descendência. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Alguns estudiosos da Bíblia, pensadores, teólogos, eles acreditam que Abraão, por esse momento aqui que Deus está chamando ele para contar as estrelas do céu, alguns acreditam que Abraão estudou astrologia,
que Abraão estudou astrologia, os astros, as estrelas, o universo. Alguns acreditam por motivo dessa expressão. Alguns acreditam desta forma. Aí no verso número 6, Abraão creu no Senhor. Olha só, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então que Deus nos ajude esta semana aqui de reflexão bíblica sobre este assunto, uma jornada de fé. E nós tomamos aqui a vida desse personagem bíblico para esta semana estarmos aqui comentando a semana inteira, de segunda até o dia de hoje. Falando da vida de Abraão, da sua chamada, da sua partida, dos seus momentos difíceis e complexos, mas também falando aqui também Deus o animando, Deus aqui fortalecendo Abraão, porque a vida de jornada de fé, ela não é fácil. Tem momento na nossa vida que a fé, ela parece não estar no exercício na nossa vida, parece que a fé sobe. Mas Abraão aqui, Deus tinha falado que fazeria dele uma grande nação. Aí ele fala, não, o herdeiro, o meu herdeiro é o Eliezer. Deus interfere e fala, não é o seu herdeiro, Abraão, não é o seu herdeiro. Então, que Deus nos ajude e nos guarde, que nós faça que nem Abraão, crê no Senhor. E Abraão creu em Deus, acreditou naquela palavra. Então, para nós vivermos no triunfar de Deus, para nós viver uma vida de bênção na presença de Deus, para nós viver uma vida de milagre e de vitória, a qual Abraão estava vivendo naquele momento, mas chegou o desânimo na sua vida, e Deus ali anima ele com a palavra maravilhosa. Aí Abraão creu no Senhor, isso foi atribuído, Deus atribuiu isso como justiça, é coisa extraordinária. Deus te abençoe, te guarde e tenha uma ótima sexta-feira para você e também para toda a sua família.